Ok, eu coloquei esse nome amor bíblico porque eu costumo dizer o seguinte: se você chamar 10 pessoas e pedir para elas definir o que é amor, eu tenho certeza absoluta que ninguém vai dizer amor é paciente. Por que que não vai dizer amor é paciente? Porque o nosso conceito de amor não é um conceito fundamentado na Bíblia, é um conceito mais de, sabe, de conhecimento do mundo sobre amor e que está muito ligado àquela parte da emoção, do sentimento, que é muito importante de gostar, de amar as pessoas, né? Mas eu quero trazer um conceito de amor bíblico e eu vou usar duas coisas interessantes. Primeiro, vou trazer um conceito da psicologia e o segundo, eu vou trazer um conceito da filosofia, ok? Então, vamos trabalhar um pouquinho nesse conceito da psicologia, que é a logoterapia. A logoterapia é uma terapia que muitos psicólogos cristãos estão já usando, porque ele se enquadra muito dentro da nossa visão cristã. Quem desenvolveu a logoterapia é o Viktor Frankl, um psicólogo, psiquiatra, filósofo, e ele foi sobrevivente dos campos de concentrações mais letais, que foi Auschwitz e Dachau. Olha só o estado físico, observa, todos, sem exceção, tão pele e osso, né? Para você ver a situação desse pessoal no campo de concentração. O Viktor Frankl escreveu um livro que se chama Em Busca de Sentido, onde ele vai mostrar a logoterapia e ele se transformou numa das 100 pessoas mais influentes do mundo. E esse Em Busca de Sentido se tornou um best-seller. A logoterapia significa o seguinte, uma terapia através do sentido da vida. Então, Viktor Frankl, ele descobriu e quando ele ajudava as pessoas a entenderem o sentido da vida delas, elas conseguiam superar os seus problemas. Em outras palavras, descobrir o sentido da vida ajudava as pessoas a superarem seus traumas, suas depressões e enfrentar seus problemas pessoais. Então, é uma terapia através do descobrir, conhecer o sentido da vida, né? E dentro da logoterapia, a autotranscendência é um conceito fundamental. A palavra transcender, no dicionário Aurélio, significa passar além de, ultrapassar, exceder, elevar-se acima de, ser superior. A ideia que a gente vai usar é essa ideia de ir além, de passar além, de transcender, ultrapassar. Então, a autotranscendência, segundo o Viktor Frankl, é o seguinte: somente na medida que um homem ele autotranscende, ele vai além, ultrapassa a si mesmo, vai além de si mesmo, a serviço de uma causa ou amor a uma pessoa, a si mesmo se realiza. Isso é autotranscender. Ele escreveu uma frase que diz o seguinte: quem conhece o sentido de sua existência, ele e só ele está em condição de superar todas as dificuldades. Então, ele foi descobrindo, né, e ele teve essa experiência que ajudou ele a sobreviver nesse campo de concentração, tá? Olha, a felicidade e a autotranscendência. O vazio existencial
Todas as pessoas sentem um vazio existencial, e esse vazio leva as pessoas em busca, consciente ou inconsciente, pela felicidade. É uma busca de dar sentido à vida. Essa busca pela felicidade leva as pessoas a uma busca de autorrealização. Então, a pessoa quer ser um excelente profissional, um músico, um executivo, se realizar, ou uma autossatisfação, né, que o cara busca em prazeres, diversões, refeições, e de todas as maneiras se autossatisfazer. Agora, os psicólogos, psiquiatras e neurocientistas, cristãos e não cristãos, dizem o seguinte: quem busca felicidade não a encontra. Interessante. Por quê? A felicidade, ela é um subproduto de uma vida autotranscendente. Então, o foco não deve ser a felicidade. Por quê? Porque a felicidade, na verdade, é uma busca egocêntrica, onde você está pensando em você, você está olhando para você e querendo ser feliz. E aí, tem aquela frase que diz assim, né? Se você quer ser feliz, não se case. Já ouviu essa frase? Se você quer ser feliz, não se case. Mas se você quer fazer o outro feliz, então se case. Por quê? Se o cara quer ser feliz para casar, ele já entrou no casamento pensando em si mesmo, buscando uma autorrealização, uma autossatisfação. E aí ele está com um propósito egoísta. Então, a felicidade, na verdade, é um subproduto, é uma consequência, e deve ser encarada assim, de uma vida de uma pessoa autotranscendente, que foca ela vai além de si mesmo, ela ultrapassa si mesmo, sai de si mesmo para focar numa pessoa ou numa causa nobre. Então, quem se doa aos outros ou a uma comunidade é mais feliz. Não é o que foca em si mesmo, mas o que foca no outro é que é mais feliz e encontra sentido para a sua vida, que é autotranscender, ok? Então, exemplo de autotranscendência, um homem chamado Jerry Long, aos 17 anos, que morava no Texas, ele teve um acidente e ele fraturou aqui na altura do pescoço e ficou quadriplégico, né? Ele não mexia do pescoço para baixo. E ele escreveu uma carta para o Viktor Frankl, que ele falou que ele encontrou, através desse acidente, um sentido para a vida dele. E ele resolveu fazer psicologia, porque ele viu que, através da psicologia, ele poderia ajudar muitas pessoas que estavam passando ou enfrentando problemas igual ao dele. Olha aqui o Jerry Long, junto com Frankl e Eleanor Frankl. E aqui o Jerry Long dando palestra, então ele foi em muitos lugares, né, falando, motivando as pessoas, e então a tragédia dele se transformou numa potência, né? Numa potencialização para ele poder ajudar outras pessoas. Então, o Jerry Long, olha ele, aposentado, né? Você vê uma pessoa com um olhar contente, satisfeito, né? Feliz. Esse é um exemplo concreto de alguém que assumiu a responsabilidade pela sua vida e soube tomar uma posição diante dos fatos. Não assumiu o papel de vítima e nem se fechou diante do sofrimento. O Jerry Long, ele autotranscendeu, ele soube sair de si mesmo para viver uma vida repleta de sentido e significado.
Como afirma Frankl, é essencial ao ser humano a capacidade de transcender-se, de ultrapassar, ir além de si próprio, conseguir sair de si mesmo, né, em função de um sentido e não em função do seu bem-estar interior. Bom, vamos falar agora de altruísmo, que é um conceito da filosofia. O altruísta se refere ao que se dedica ao bem dos outros, daquele que é capaz de abrir mão do seu conforto, do seu descanso, de algum bem material, de dinheiro, enfim, se sacrifica para o benefício de outra pessoa. É uma definição muito boa para um cristão, né? O altruísmo é uma característica cristã também. Para Augusto Comte, o altruísmo é a disposição que o ser humano tem de se dedicar a outro ser humano. O altruísmo, para ele, é a atitude contrária ao egoísmo. Enquanto o altruísta está empenhado e preocupado com o seu semelhante, o egoísta está empenhado e preocupado consigo mesmo. Ele fica olhando para o seu próprio umbigo, ok? Alguns sinônimos, né, de altruísmo: abnegado, desprendido, compadecido, caritativo, generoso, voluntário, desinteressado, bondoso, caridoso, altruístico, humanitarista, humanitário, humano, filantrópico, filantropo, solidário, benfeitor, né? Tem algumas características, mas eu vou pular isso. Mas o egoísta foca em si mesmo, o altruísta foca no outro, o egoísta é individualista, o altruísta pensa mais coletivamente, em vez de eu versus você, pensa mais em nós. O egoísta, ele é competitivo, sempre está competindo com as pessoas, né? E o altruísta é mais cooperativo e não competitivo. O egoísta, ele é materialista, consumista. O altruísta, ele é desprendido das coisas materiais. O egoísta sempre está fazendo conexões, mas são interesseiras e egoístas. E o altruísta, ele faz conexões desinteressadas, altruístas. O egoísta tem uma autoimagem distorcida e o altruísta tem que ter uma imagem mais realista de si. O egoísta é um ingrato, ele nunca está satisfeito e sempre pensando em si mesmo. O altruísta, ele tem gratidão. O egoísmo gera má virtudes, como mentira, ganância, etc. E o altruísta gera boas virtudes. Então, há um contraste aqui, né? O egoísmo é a natureza ruim do homem e o altruísmo é a natureza boa do homem. Egoísmo e altruísmo. Nós pensamos, ou muitas pessoas pensam, que o instinto humano básico é somente egoísta, que se alguém perder tudo, ele vai saquear e destruir. Isso pode ocorrer, mas tem se descoberto que há um instinto básico de altruísmo no ser humano, um instinto de solidariedade e de cooperação. Olha só como é que eram os campos de concentração. Então, você pensa que num campo de concentração, onde o cara é submetido a uma pressão muito grande, e várias vezes de manhã o cara ficava separando os pessoal: você vem para cá, você vai para lá, você vem para cá, você vai para lá, vocês à minha esquerda, vai lá para a câmara de gás e o resto vai trabalhar. Então, todo dia pessoas estão sendo condenadas à morte, né? Então, isso gera a pessoa um instinto muito grande de querer sobreviver, e esse querer sobreviver torna as pessoas extremamente egoístas. Mas eles descobriram que, mesmo numa situação extrema assim, as pessoas têm um instinto básico de altruísmo. Em situações extremas, como no campo de concentração, duas coisas ocorrem: um egoísmo grande de sobreviver
e um altruísmo grande de ajudar outros a sobreviverem. Segundo Viktor Frankl, olha o que ele experimentou: os que mais sobreviveram não foram os que lutaram para sobreviver, mas os que mais sobreviveram foram os que ajudaram os outros a sobreviverem. Foi isso que o Viktor Frankl descobriu e por isso que ele escreveu sobre esse conceito de autotranscendência. Era um conceito que ele já tinha, mas ele viu na prática a coisa acontecendo no campo de concentração. Qual a conclusão? Foram os altruístas e não os egoístas que mais sobreviveram. Interessante isso, né? Vamos ver agora um conceito bíblico de amor. Parece que a palavra amor está desgastada e poucos entendem o significado do amor segundo a palavra. Temos um conceito de amor muito diluído, um amor hollywoodiano, muito focado no lado emocional, sentimental. É lógico que o amor bíblico tem esse lado emocional, mas ele não é apenas sentimento ou emoção, ele é mais do que isso. Então, eu apresentei aqui dois conceitos, autotranscendência e altruísmo, para a gente poder entender melhor o conceito de amor bíblico. O amor bíblico tem esse conceito de autotranscender e também o conceito de altruísmo. O amor bíblico é autotranscendente porque ele vai além de si mesmo e se doa gratuitamente pelos outros ou por uma causa nobre. E o amor bíblico ele é altruísta, porque ele foca no outro, se sacrifica pelo outro. Agora, não confunda comunhão com amor. Então, às vezes, a gente está na célula, está vivendo um momento no grupo, oh, como eu amo os meus irmãos, aquela comunhão, né? Mas amor não é só essa comunhão. O que você tem que ver? Sinônimo de amor é dar, doar-se. Então, lá no grupo, eles podem estar sentindo aquela comunhão, né? Mas você precisa ver se de fato, de verdade é amor. E se é amor, então eles vão autotranscender, eles vão sair de si mesmo para se doar. O foco não é mais a si mesmo, mas é o outro, é o foco no outro, né? Então, o conceito de autotranscendência e altruísmo tem essa ideia de dar ou doar-se. E o conceito do amor tem essa, o amor bíblico, né? Tem essa mesma ideia de dar ou doar-se. Você vê João 3:6, diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, esse amor, e é isso que nós temos que entender, o amor bíblico, ele é um amor ativo, é um amor que age, não é um amor que fica, como é gostoso, né? Estarmos juntos. Não, é um amor que tem ação, que faz algo, que se doa, né? E primeira, que interessante, primeira carta de João 3,16, é o mesmo autor, né, João, ele diz, nisto conhecemos o amor. Como é que nós conhecemos o amor? Que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos nós dar. Então, esse é um conceito muito importante do amor bíblico. O Juan Carlos Ortiz, né, lá da Argentina, ele compartilha uma história que é o seguinte:
que eles estavam numa conferência, e quem já foi na conferência lá na Argentina, é uma conferência lá muito ungida, e eles estavam ali no final, no encerramento, aquela presença de Deus, as pessoas chorando, né? Aquela coisa maravilhosa. Aí, de repente, Deus falou assim, ó, você está sentindo esse amor, ele falando, ó Deus, eu te amo. Então, vai ver se alguém está precisando de alguma coisa. Se você me ama, vê se alguém está precisando de alguma coisa. Aí ele foi para o irmão, irmão, você está passando alguma necessidade? O irmão disse, não, eu não estou passando. Ah, então vem comigo. Aí falou com outro irmão, irmão, você está passando alguma necessidade? Aí o outro irmão falou, não, eu não estou passando nenhuma necessidade. Então vem comigo. Aí eles em três encontraram um casal e perguntaram para o casal, irmãos, vocês estão passando alguma necessidade? Aí, de repente, a mulher começou a chorar. Ah! Aí eles perguntaram, o que foi, irmã? Aí ela disse o seguinte, que eles queriam muito vir participar da conferência, mas eles só tinham dinheiro para comprar uma passagem de ida e volta. E eles decidiram comprar 2 passagens só de ida, e eles não tinham a passagem de volta. Aí ele perguntou, quanto que é a passagem? R$ 300. Então, você dá 100 e eu dou 100. Eles puseram a mão no bolso e ajudaram aquele casal. E aí eles sentiram assim, sabe, amar a Deus, falar eu te amo a Deus, né? É importante, mas esse amor tem que se transformar numa ação verdadeira, genuína, de doar-se, de dar, de se sacrificar pelos outros. Então, lembre-se disso. O amor bíblico é um amor que gera ação, que gera uma atitude de dar, de doar. Vamos em frente. Olha só o que Jesus disse. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz. Então, 2 coisas. Você precisa se negar, você precisa tomar a cruz para poder seguir Jesus. Não tem como querer seguir Jesus sem negar o seu eu, sem tomar a cruz. O que é negar o seu eu? É o autotranscender, sair de si mesmo, né? E tomar a sua cruz, é o morrer, é o doar-se, né? A cruz é o quê? Jesus morrendo por nós. Então, é o altruísmo, é você morrendo, doando-se pelo outro, né? Então, negar o eu e tomar a cruz são interligados, são ideias que se somam, porque tomar a cruz é crucificar o eu, é morrer pelo próximo. Por que que Jesus, essa é uma pergunta interessante, por que que Jesus ele requer o negar o eu e tomar a cruz para ser seu discípulo? Já parou para pensar? Será que Deus quer que a gente, né, sofra, fique aí tomando a cruz, negando o nosso eu, né? Será que é para isso? Não. Sabe por que ele quer o negar o eu e tomar a cruz? Porque a única possibilidade que existe de você amar a Deus com todo o seu ser e amar o próximo como a si mesmo, a única possibilidade que existe é se você negar o seu eu, é se você crucificar o seu eu. Senão, tudo o que fizermos, mesmo que seja o bem ao próximo, você fará sempre motivado pelo eu. Então, a razão do negar o eu, de tomar a cruz, a razão principal é gerar o amor puro a Deus e ao próximo, porque senão fica aquele amor interesseiro, aquele amor egoísta. Então, a única possibilidade que existe
de gerar esse amor, né, genuíno a Deus, esse amor genuíno ao próximo, é se nós negarmos o nosso eu e crucificarmos o nosso eu. O negar o eu e tomar a cruz é base do amor bíblico. Amém, irmãos? Vamos em frente. Na verdade, o amor bíblico, ele é mais do que ser autotranscendente e ser altruísta. Esses conceitos carregam conceitos fundamentais e ajudam a clarificar o conceito de amor bíblico. Mas vamos ver o conceito de amar, do amor bíblico em João 13, 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Vamos meditar nesse texto aqui. Primeira coisa, novo mandamento. Ele diz: novo mandamento vos dou. Por que é um novo mandamento? Porque o mandamento, o outro, é amarás a teu próximo como a si mesmo. Esse é o mandamento anterior. Agora, o novo mandamento, ele é novo por quê? Porque é amar como eu vos amei. Agora, não é amar como eu me amo, mas agora é amar como Cristo nos amou. Por isso é um novo mandamento. E olha que interessante, a definição da palavra ágape no dicionário grego é esse aqui: amor fraterno, amor de irmão, afeição, boa vontade, amor, benevolência. Então, essa é uma definição da palavra ágape no dicionário grego. Aqui, Jesus está redefinindo a palavra ágape, a palavra amor. Agora, a palavra ágape passa a ter um sentido mais profundo, que é a palavra ágape, é o amor como Cristo nos amou. Então, Jesus aqui está redefinindo a palavra ágape. Por isso que a gente muitas vezes usa a palavra ágape e tal, não sei o quê, mas nós estamos usando não no sentido do dicionário grego, da palavra grega, no sentido do sentido etimológico grego, mas no sentido bíblico. Por isso passa a ser o amor bíblico, que a gente pode usar duas palavras, lembre-se disso: amor incondicional e sacrificial. Porque Jesus amou seus discípulos, mesmo sabendo que eles iam trair, um ia negar, que eles iriam se esconder, né, tudo, e um ia ser incrédulo. Jesus amou incondicionalmente eles, e sacrificial, porque literalmente ele morreu pelos seus discípulos. Então, a palavra ágape passa a ser redefinida aqui como o amor incondicional, amor sacrificial. Agora, Paulo dá uma definição mais detalhada em 1 Coríntios 13, podemos dizer o seguinte: o amor que tudo sofre, que tudo crê, que tudo espera e tudo suporta, né? Que carrega essa ideia também do incondicional e sacrificial. Ok, irmãos? Agora, esse amor é um amor que não exclui ninguém. E vos ameis uns aos outros. Presta atenção. É uns aos outros, não é um
aos outros. Então, que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amar uns aos outros significa que cada um tem a responsabilidade de amar a todos, como Jesus amou a todos, sem excluir ninguém. Então, não era Pedro amar todo mundo, não era Tiago amar todo mundo, não. Não é um ou dois amar todo mundo, mas todos amarem a todos. Todos devem amar a todos. É um amor que ninguém deve excluir ninguém. E isso é a prova que nós somos discípulos de Jesus para os outros e para nós. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Quer dizer, nisso todos saberão que somos discípulos de Jesus, pelo amor que todos temos por todos. É isso que temos que buscar. É um amor que não exclui ninguém. E esse amor prova que nós todos somos discípulos de Jesus. Esse amor bíblico é sobrenatural, não é natural. E nós vamos entender o lado sobrenatural desse amor, ok? Vamos para frente. É o amor corporativo e não o amor individual. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amar o próximo é a ideia de um indivíduo amar outro indivíduo, não é isso? Eu amar o próximo, então é um amor mais individual. Mas amar uns aos outros é a ideia de que todos devem amar a todos, é um amor corporativo. A igreja é uma comunidade do amor, dos discípulos de Jesus. Quem são os discípulos de Jesus? É aqueles que amam uns aos outros. E sabemos que somos discípulos de Jesus como? Se amamos uns aos outros. Então, como eu estou falando, não é aquele amor, né, de comunhão, mas é o amor que se doa, que se sacrifica, né, que se dá ao outro. Então, um sinal que estamos sendo igreja é se amamos uns aos outros. Muitas vezes você vê uma célula, eu fui numa igreja, não, nós estamos vivendo um momento muito bom, as células, o pessoal está um ambiente muito gostoso, nós estamos crescendo e tal. Então, saúde de uma célula, você não mede somente pelo crescimento numérico e pela empolgação do grupo, mas se mede pelo amor doador, se eles estão ativos em um se sacrificar, em um se doar pelo outro. Aí sim, aí nós estamos vendo saúde. O amor corporativo é essência da vida cristã e da igreja. O amor bíblico é sobrenatural. Esse amor que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, não é normal todos se amarem incondicionalmente, sacrificialmente. Isso não é normal. Por isso é que é um sinal que nós somos discípulos de Jesus. Esse amor é sobrenatural. Romanos 5,5 diz, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Sabe o que eu entendi, irmãos, nesse versículo? Que esse amor que nós temos que ter uns pelos outros, não é o amor do Massal, não é o amor do Claudinei, não é o amor do João, é o amor de Deus.
ele vem de Deus, que é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Então, é algo sobrenatural, porque o nosso amor natural é extremamente limitado. E, por último, é um mandamento. Amar uns aos outros, amar incondicionalmente, sacrificialmente, como Jesus nos amou, não é uma opção, é uma ordem. Então, você, no seu entendimento, na sua razão, na sua mente, você nunca vai poder pensar assim: será que eu vou amar? Será que eu sou capaz de amar? Será que eu tenho que amar esse cara? Não existe será. Você tem que amar. É uma ordem. Então, novo mandamento vos dou. Não é uma opção. Então, amar os inimigos, amar os não amáveis. Esse é um amor incondicional e sacrificial. Mas como que eu vou poder fazer isso? Se o Espírito Santo não derramar o amor de Deus, eu não vou conseguir amar. Grava isso. Eu tenho um estudo só sobre isso. Palavra, fé e graça. Eu vou resumir aqui bem rapidinho o seguinte. Não sei se vocês já aprenderam sobre perdão, que o perdão não é um sentimento, mas o perdão é uma decisão em obediência à palavra de Deus, né? Pela fé. É uma decisão pela fé, em obediência à palavra de Deus. Então, pela fé, em obediência à palavra de Deus, você perdoa, mesmo não sentindo vontade de perdoar. Você vai contra a emoção, mas pela fé, se você perdoar, né, o irmão, você vai abrir a porta para que Deus derrame a graça do perdão sobre a sua vida. Se você não perdoar pela fé o irmão, você vai ficar sofrendo da amargura, da dor, né, da ferida que você teve. Então, como é que eu vou perdoar um cara que entrou em casa, matou a minha mulher, matou meu filho, cortou as minhas pernas, me deixou aleijado? Como é que eu vou amar uma pessoa dessa? Somente pela fé na palavra de Deus, né? Uma decisão de perdoar pela fé em obediência à palavra de Deus. E amar a mesma coisa, a palavra, a fé para experimentar a graça. Então, amar pela fé. Como é que eu vou amar um cara que destruiu a minha família? Eu vou amar pela fé em obediência à palavra de Deus. E quando assim o fizermos, o Espírito Santo vai derramar essa graça do amor de Deus em nós. Vocês enxergam que se eu não decidir obedecer pela fé a palavra de Deus, eu não vou experimentar essa graça. Então, essa relação, a palavra, ela nos manda, ela nos ordena, novo mandamento vos dou. Então, eu vou obedecer, o meu papel é obedecer pela fé. E se eu, pela fé, porque eu sei que eu não consigo amar, eu não vou conseguir, pela minha força, amar esse cara, esse inimigo, esse cara que destruiu a minha família. Mas eu, pela fé, eu decido amar em obediência à palavra de Deus. E quando assim eu decido, e assim eu ajo, porque essa decisão pela fé nos leva a uma ação. E essa ação, então, vai abrir, né,
a porta para que o Espírito Santo derrame o amor de Deus em nossas vidas. Vocês entenderam? Palavra, fé e graça. Se você não agir em fé, você não vai experimentar a graça, essa graça de Deus. O que é ser igreja? Igreja não é um edifício, são pessoas que, por amor a Deus, autotranscenderam, foram ali de si mesmo, negaram o eu, crucificaram o eu e se focam no próximo, dando a sua vida pelo outro. Se dedicam a uma causa nobre que é a expansão do reino de Deus. Igrejas são pessoas altruístas que têm como foco suas vidas no outro. A igreja não são pessoas egoístas buscando bênção e prosperidade financeira. Igrejas são pessoas que querem ser bênção. A igreja é formada na sua essência de pessoas abençoadoras, pessoas que querem ser bênção. Bom, vamos lá para frente. Então, o amor, eu vou encerrar com a seguinte. Bom, peraí, deixa eu contar aqui dos moravianos. Vai, desculpa, irmãos. Vamos voltar aqui. Os moravianos, eles experimentaram um avivamento de mais de 100 anos. Eles eram apaixonados por Deus. Estavam vivendo um avivamento. Dizem que eles acenderam uma fogueira e essa fogueira não deixou de ficar acesa por mais 100 anos. Então, eram pessoas apaixonadas por Deus. Eles tinham essa essência do amor bíblico, autotranscendiam e eram altruístas. E dizem que eles começaram a se transformar num dos povos mais missionários que existiam, porque eles começaram a sair, pregar o evangelho, não ficavam só fechados neles ali, né, desfrutando lá do amor, não. O amor, ele é autotranscendente, leva eles a saírem, irem além de si mesmo, focando nos outros. Então, eles começaram a abrir trabalhos em vários lugares, eles se tornaram um dos povos mais missionários. E houve dois jovens moravianos de 20 anos que ouviram numa ilha no leste da Índia, cujo dono era um britânico agricultor e ateu, e esse tinha tomado das florestas da África mais de 2.000 pessoas e feito delas seus escravos. Essas pessoas iriam viver e morrer sem nunca ouvirem falar de Cristo. Por quê? Porque esse britânico, ele não permitia ninguém entrar na ilha a não ser escravos. O que aconteceu? Esses dois moravianos se venderam como escravos e foram para essa ilha para que pudessem pregar o evangelho. E no dia que eles embarcaram no navio, a igreja foi se despedir dele. E quando eles estavam já a uma certa distância, um dos jovens subiu no parapeito do navio, segurou na corda e ergueu uma mão e gritou: que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. O que significa isso? Significa que Jesus, como cordeiro, morreu, se sacrificou por nós. E nós estamos dispostos a nos sacrificar por aqueles que ainda não receberam a Jesus. Então, esses jovens, pelo que se diz, eles nunca mais voltaram
né, nunca mais souberam o que aconteceu com eles ali, porque eles nunca mais voltaram. Então, pensamos que isso é só para quem quer ser missionário pastor. 2 jovens saíram e deram a sua vida para pregar o evangelho. Não é só quem quer ser discípulo. Todo aquele que quer ser discípulo tem que negar a si mesmo, estar disposto a tomar a sua cruz. É esse amor bíblico que é o amor incondicional e sacrificial. Igreja é uma comunidade que ama uns aos outros e ama aos outros, quer dizer, uns aos outros, os irmãos, e aos outros, aqueles que ainda não conhecem a Jesus. É uma comunidade que autotranscende e é altruísta, que ama incondicionalmente e sacrificialmente uns aos outros. Há muitos anos atrás, a gente tem aquela ideia, né, de se encher do amor de Deus. Oh, Deus, venha e me encha com teu amor, eu quero ser inundado pelo seu amor. Então, a gente, né, eu imaginava assim, a gente ser uma grande represa cheia do amor de Deus, né, aquele amor me enchendo e fluindo através de mim. Aí Deus falou o seguinte: não, Massal, quem é essa represa infinita sou eu. Você é apenas uma torneirinha ali, e que, ligada a essa represa infinita. E essa torneira, quanto mais você abrir, mais água vai fluir. Se você fechar essa torneira, não vai vir esse amor de Deus. Então, quanto mais você dá esse amor, mais você vai receber. É assim que funciona o amor de Deus. Você é uma pequena torneira. O que você tem que fazer? Doar-se. Quanto mais você doa, você está abrindo a torneira, mais água vai saindo, mais água vai entrar. Amém, irmãos? Então, o grande desafio nosso da igreja é resgatar esse amor, é viver esse amor. Um dos sinais de saúde da igreja é quando a gente vê esse amor, as pessoas se doando, se sacrificando uns pelos outros. Então, a gente vê que é uma igreja saudável. Ok? Então, esse é o estudo que eu tinha para hoje. Alguém quer fazer um pequeno... Não é pregar em cima, hein, irmãos? Que pastor gosta de pregar em cima da mensagem do outro, né? Alguma coisa, fala assim, em uma, 2 frases, uma coisa que foi importante para você. Então, vamos ver. Eu quero ouvir cada um falar aí. Começa aí, Rafael. Fala uma coisa importante para você que... Isso é uma verdade que faz tempo que a gente ouve, mas assim, a mudança de cultura precisa acontecer mesmo, né? Que nós ouvimos semana passada. E isso faz todo sentido para mim. Então, obrigado por compartilhar isso com a gente. Amém. Berté, liga o microfone. Pessoal, foi muito importante essa explanação sua. É aquilo que a gente já sabe, né? Que a gente já tem noção, mas às vezes a gente não faz da maneira que Deus quer colocar em nós, igual você falou, essa torneira aí, tanta água, mas nós fechamos ela, né? Para não vir muita água. Então, se nós abrirmos, Deus realmente e fazer aquilo que Ele quer que a gente faça, e está no nosso coração de fazer,
eu creio que vai fluir tranquilamente. Muito obrigado aí pela explanação. Victor, você tem que sair, né? Fala aí, Victor. Obrigado, Marçal, pelo estudo. Eu gostei muito daquela ideia do Viktor Frankl, né? Do altruísmo, de que são esses que, na verdade, encontram o verdadeiro sentido e a realização. Isso é uma coisa que eu tenho bastante para minha vida, né? Quando a gente se dedica a cuidar das coisas de Deus, Ele cuida das nossas coisas, né? Então, eu tenho isso bem forte para mim, isso foi muito bom mesmo. Amém. Alcione. Eu também, assim como o Victor, achei muito interessante o conceito aí do livro do Viktor Frankl, né? Quando fala que os altruístas sobrevivem mais que os egoístas em ambientes de extrema sofrimento, né? Enquanto que há essa reação de posições opostas, né? Essa necessidade do egoísta sobreviver, ele acaba acentuando o egoísmo, mas também os altruístas aí acabam aparecendo também em ambiente de sofrimento. Achei muito interessante isso. Carlos. Oi, Marçal, achei interessante o que você falou, não é só uma ideia, mas é uma revolução, né, isso. E aí eu quero só ler uma frase que eu ouvi recentemente, do pastor Osmar Ludovico. Ele fala o seguinte: não espere ser melhor tratado do que Jesus. Não espere ser melhor tratado do que Jesus. Amém. A gente tem uma ideia de que paz e amor, você não vai fazer nada. Não esteja equivocado. Seu chamado não é para se dar melhor do que Jesus. Eduardo. Tem uns videozinhos rodando na internet, principalmente no Instagram, que é um americano, ele chega para a pessoa assim: posso falar com você sobre Jesus? Aí o outro responde não. Posso falar com você sobre Jesus? O outro responde não. E assim vai, né? E aqui na região onde a gente mora, onde a gente vive hoje, Jesus está em todos os cantos, né? Tem uma igreja pentecostal forte, uma igreja tradicional forte, né, de várias vertentes. Então, todo mundo aqui, o pernambucano, ele tem costume de falar misericórdia, glória a Deus, Jesus abençoa. Até a música que é cantada no aniversário termina com derrama, Senhor, derrama, Senhor. Assim, né, é Jesus em todo lado. Só que o amor cristão, ele é pouco vivido. Então, fez todo sentido essa sua explanação, porque falar sem viver, né, como o Carlos falou, nosso chamado é para a cruz, né, como você colocou também no começo, né, o chamado é para a cruz, e a cruz ela só significa amor. Então, eu acho que a grande lição que eu aprendi desse começo, né, de caminhada aqui, é que viver o amor é mais importante do que falar, né, você ministrar o amor. E aquela questão que você falou de não ficar, né, dos moravianos, de não ficar preso ali naquela fogueira acesa, né? Você sair para fora e abençoar as pessoas. Laércio. Boa noite, gente. Prazer estar com vocês, viu? Queridos, o que mais me despertou aqui foi muita coisa, né? Mas para a gente poder compartilhar, esse finalzinho eu achei muito interessante, sabe? Essa abertura da torneira. Porque quanto mais a gente abre a nossa torneira para abençoar outras pessoas, mais de Deus passa por nós e mais pessoas são abençoadas. O fato é que, pelo menos minha torneira, eu regulo ela, entende? Eu dou no meu tempo que sobra. Eu dou aquilo que, sabe? Enfim, a gente limita muito tudo aquilo que Deus quer extravasar através de nós. Só que tem um detalhe. Quando eu vou para o meu horário de almoço, às vezes eu precisava regular a torneira da entrada da alimentação, que muitas vezes eu não me preocupo muito com isso, entende?
Aí vem uma diabetezinha, uma coisa ou outra, enfim, pelo excesso de alimentação. Mas o excesso espiritual a gente está sempre regulando. E o excesso que a gente deveria regular, né, que é a alimentação, qualidade, aquela coisa, a gente deixa entrar à vontade. E a saída da graça de Deus, essa torneira espiritual, infelizmente, a gente poderia derramar mais e abrir um pouco mais ela. Essa foi uma lição muito importante para mim, gente. Amém. João. Acho que o João tá. Ok, irmãos, só uns comentários finais. Infelizmente, a igreja é, na verdade, um bando de gente que está se tornando egoísta, porque o foco não é abençoar, é ser abençoado, né? Você vai no culto para ser abençoado, você vai num acampamento para ser abençoado. Então, tudo gira em torno de nós mesmos. E em vez de nós realmente termos uma mentalidade de doar-se, né? E segundo, o que vai abrir essa torneira, muitas vezes, é fé. Um amor, porque a gente não tem esse amor. Essa água que vai vir é o amor de Deus, não é o amor do Massal, do Ney, dos outros, é o amor de Deus que vai fluir através da gente. E muitas vezes a gente vai sentir que não tem nada para dar. Abre essa torneira, que você vai ver que a fonte de água viva é muito grande e inesgotável. Amém? E, por Marcelo, último... eu encontrei o livro aqui, só que não li todo ele ainda. Tá aí, hein? Interessante. E, por último, nós temos que entender o seguinte: nós precisamos estar nos estimulando ao amor, entendeu? Isso não é algo que nós vamos conseguir sozinho. Esse é o problema. Não, agora eu vou começar sozinho, eu vou buscar amar os irmãos, agora eu... Então, eu quero... Depois nós vamos entender o quão importante é a microcélula, a célula nesse sentido, porque nós precisamos nos estimular ao amor. Sozinho, você vai acabar fechando essa torneira aí. Então, o problema nosso é querer viver essa vida cristã sozinho. Então, é muito importante nós começarmos a aprender a viver como corpo, onde nós vamos estimular uns aos outros, e principalmente estar nos estimulando todos os dias a amar, né? Ter mais compaixão pelas almas, ter mais compaixão pelas vidas, olhar o ser humano como um ser humano que sofre e precisa de alguém que, dê um tapinha, dê um abraço, que diga como é que você está. Então, nós precisamos nos estimular ao amor e à compaixão todos os dias. Então, começarmos a viver vida de corpo. Ok, irmãos? Por hoje é só. Semana que vem, nós vamos estudar um dos estudos, para mim, mais impactantes de todos que eu tenho, é o estudo da semana que vem. Então, vocês não podem perder. O que tiver, você cancela e participa, porque esse você não pode perder. A minha dúvida é se eu vou dar em 2 etapas ou eu dou ele numa... Aí ele vai demorar 1h15, por aí 1h20. Ele fica um pouco mais longo, mas talvez é melhor dar numa sentada só. Mas eu tenho certeza que vai dar um nó na cabeça de vocês. Tenho certeza, por isso não percam, que é o estudo sobre centralidade de Cristo, ok? Então, não percam e chamem os irmãos aí que não puderam estar hoje para participar, porque esse estudo, que a base que eu estou querendo construir é em cima de essência. Começamos hoje sobre essência, que é o amor.
Agora nós vamos entrar na segunda essência, que é Cristo, tá? Então, não percam esse estudo aí, ok? Ô, Ney, eu não botei você para falar, você quer falar alguma coisa? Não, tá tudo bem? Tá bom, então. Deus abençoe, boa noite para vocês aí, até semana que vem.